Então, na aula de hoje eu vou falar do PowerPoint, né, que é utilizado para criar apresentações. E também, caso vocês tenham alguma dúvida nas atividades anteriores, no final da aula eu também posso estar tirando dúvidas. Essa componente vai terminar quinta-feira, então a gente vai ter aula hoje e na quinta-feira. Então eu gostaria, se algum de vocês estiver faltando alguma atividade, né, ver se consegue entregar até na quinta-feira. Bom, então eu vou falar hoje do PowerPoint. Então vou abrir ele aqui. Tem a versão também para celular. É claro que é uma versão mais simplificada, né? Mas para criar apresentações básicas dá para usar o PowerPoint. Então essa é a tela inicial, né, do PowerPoint. Então aqui a gente pode criar uma apresentação em branco ou a partir de algum modelo, né, de algum tema que ele já coloca aqui para a gente. Então você vai decidir, né, se você vai querer criar a partir de uma apresentação em branco ou a partir, né, de algum modelo. Aqui tem vários temas, né, que a gente pode escolher. Então, se a gente vir aqui em novo, a gente pode até pesquisar modelos e temas online. Então a gente digita aqui e ele vai e localiza para a gente. Mas ele tem aqui separado aqui, né, em apresentações, temas, né? Então aqui já traz algumas pesquisas aqui sugeridas. Então todos esses aqui são modelos, né, que a gente pode estar utilizando. Então a gente pode, a partir de página inicial, já tem as opções aqui, ou também clicando aqui em novo e aqui selecionando o tema, né, que a gente quiser. Em abrir, né, para abrir uma apresentação já salva no dispositivo. Então eu vou começar em branco, então vou clicar aqui apresentação em branco. Então aqui a gente tem a área de trabalho, né, do PowerPoint. Então do lado esquerdo a gente tem uma miniatura do slide. Na parte do meio a gente tem o slide. E na parte da direita a gente tem aqui ideias de design. Então à medida que você vai acrescentando conteúdo, ele vai te dando aqui ideias, né, de como colocar esse conteúdo. Então ele coloca aqui para facilitar, né? Então tem aqui algumas ideias de design que ele vai te colocando aqui para poder te ajudar na criação do slide. Para mim poder criar aqui uma apresentação de exemplo, eu fiz aqui uma pesquisa, dicas para montar seu currículo. Então a gente pesquisa, né, um tema que a gente vai apresentar. Então se vocês estiverem estudando, né, fazendo algum curso e for preciso apresentar algum trabalho, o PowerPoint ajuda bastante, né, nessa tarefa. Que aí você tem uma sequência, né, de conteúdo para ser passado. Então ele vai auxiliar tanto quem está apresentando quanto quem está assistindo a apresentação. Então o tema que eu vou fazer aqui a apresentação vai ser dicas para montar seu currículo. Eu vou pegar essa daqui, 17 dicas,
primeira coisa, né, que a gente tem que tomar cuidado na hora que for colocar o conteúdo na nossa apresentação é de não colocar muito texto, né? Os slides devem conter apenas tópicos que a gente for falar durante a apresentação. Então aqui no nosso primeiro slide, a gente tem aqui colocar o título e um subtítulo. Então esse é o layout padrão, né, do primeiro slide. Então como título eu vou colocar dicas para montar um currículo. Então esse vai ser o meu título. Então eu vou vir aqui e colocar dicas para montar meu currículo. Por enquanto eu não vou me preocupar com a formatação, né, que eu vou fazer isso depois de ter colocado o conteúdo. Aqui é um subtítulo, no caso aqui eu vou colocar o meu nome. Beleza, então eu coloquei o conteúdo do primeiro slide. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um segundo slide. Para adicionar slide, é só a gente vir aqui, ó, na opção novo slide. Então ele fica aqui na página inicial, no grupo slides. Aí é só vir aqui novo slide e automaticamente aí ele vai adicionar um novo slide com esse layout, onde você pode colocar um título e aqui, né, os tópicos. Se quiser um layout diferente, a gente pode vir aqui, ó, na setinha aqui, e nessa setinha aqui a gente tem outros layouts. Então temos aqui algumas opções de layout, né, que a gente pode estar colocando. O padrão é esse, né, título e conteúdo. Mas eu tenho esse, né, cabeçalho de seção, duas partes de conteúdo que ele divide aqui em duas partes. Esse aqui de comparação, somente título em branco, né, não vai ter nada. Conteúdo com legenda, imagem com legenda. Então esses são os layouts que a gente tem aqui disponível para a gente estar criando um novo slide. Vou deixar nesse mesmo aqui. Então esse slide vai ter aqui essa parte que a gente coloca o título e essa parte que a gente coloca, né, o conteúdo. Então vou basear nesse texto aqui, né, para poder colocar. Então vou colocar aqui dicas para montar um currículo. Então eu vou colocar esse título, dicas para montar um currículo. E aqui eu vou agora acrescentando, né, os tópicos. A gente tem que tentar, né, tentar resumir o máximo possível, para não ficar um slide cheio de texto. Então eu vou pegar essa primeira parte aqui. É só selecionar e copiar. Até aqui. Então, erros de ortografia, fontes extravagantes, falta de informações. Esses são apenas alguns dos detalhes que podem definir um currículo ruim. Então, isso vai ser um tópico. Então, se eu der Enter aqui, automaticamente ele já vai adicionar, né, outra linha aqui para mim poder colocar mais conteúdo. Então, vou pegar esse
outro parágrafo aqui e colocar aqui embaixo. Aqui ele está colando, né, de acordo com a formatação aqui do site. Então, se eu quiser, eu posso selecionar aqui e vir aqui nessa borracha para ele limpar toda a formatação, né, que aí ele fica com a formatação padrão. Aqui ele está com um link, aí eu vou remover esse link. Então, para remover o link é só clicar no botão direito, remover link. Ok, então o primeiro slide aqui está pronto, o segundo, né, slide está pronto. Vou remover também daqui a formatação. Então, para remover a formatação, é só clicar nesse comando aqui, ó, que tem esse A com uma borrachinha. Então, ele apaga toda a formatação que tiver. Vou adicionar um novo slide. Então, vou clicar aqui, novo slide. Adicionou aqui um novo slide. Esse eu vou colocar esse título aqui, seja objetivo. E aqui eu vou colocar o conteúdo. Então, eu vou pegar isso aqui. Vou colocar mais um tópico aqui. Então, no máximo, né, a gente deve colocar essa quantidade de texto aqui, né? Se for mais quantidade, é recomendado você criar um novo slide, né, e colocar em um novo slide, né, para não ficar muito carregado de texto no mesmo slide. Então, se possível, vai dividindo o conteúdo em vários slides. Então, vou criar aqui um novo slide. Vou colocar esse título. Vou pegar essa quantidade aqui de conteúdo. Vou separar aqui em 3 tópicos aqui. Mais um. Veja que é bem simples, né? Então, novo slide, colocou aqui o conteúdo. Aí é só ir colocando o conteúdo. Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo até agora. Beleza. Então eu vou continuar aqui colocando o conteúdo, né? Criar um novo slide. Dados pessoais. Aqui mais um slide, objetivo, separando aqui o conteúdo, formação acadêmica,
Experiência profissional. Cursos e qualificações. Tem um link, eu vou remover também esse link. Então é só clicar com o botão direito, remover link. Bom, então já tem aqui o conteúdo. Então, dicas para montar meu currículo. Já foi colocado aqui o conteúdo que vai ser usado nessa apresentação. Agora o que eu vou fazer, né? Eu vou melhorar aqui a aparência dessa minha apresentação. Tem como a gente fazer tudo, né, de forma manual, né, selecionando uma parte, colocando em negrito, mudando a fonte, tamanho da fonte, colocando cor de fonte, cor de preenchimento, contorno de forma. Então tem como a gente formatar, né, slide por slide, né, de forma manual. Mas aqui tem uma forma da gente formatar rapidamente, né, a gente deixar já com uma aparência interessante, que é só a gente vir aqui, ó, na aba Design. Então vem aqui na aba Design e aqui ele já traz aqui vários temas. Então ele já tem alguns temas aqui. Então eu vou clicar aqui para mostrar mais temas. Então veja que tem todos esses temas aqui. Isso aqui ajusta o nosso conteúdo, né, de acordo com o tema que a gente escolher. Eu vou escolher esse aqui. Então veja que já fez aqui toda a formatação com esse tema, né, que eu escolhi. Se não gostei desse tema, né, eu posso vir aqui novamente e selecionar outro que automaticamente ele vai trocar. Então vou vir aqui em mais temas. Então eu vou pôr, acho que eu tinha posto esse, né? Eu vou pôr esse aqui. Então você pode ir trocando, né, de tema até chegar num tema que você achar interessante. Do lado de cá vai ter variantes do tema, né, que você escolheu. Então você vem aqui em temas, seleciona um tema e aqui em variantes a gente tem uma variante do tema escolhido. Então a gente pode também escolher aqui uma variante do tema. Então vou pegar essa daqui. Posso também só de passar o mouse em cima ele já faz a modificação. Aqui também em cores eu posso alterar, né, o esquema de cores que ele utiliza. Fontes, né, eu também posso mudar a fonte. No caso aqui eu vou mudar a fonte para Arial. Então ele troca a fonte de todos os slides para Arial. Efeitos também, né, ele traz alguns efeitos que a gente pode estar aplicando. Estilos de plano de fundo, né, se eu for usar algum plano de fundo. Então ele tem aqui alguns estilos. Você pode ir passando o mouse que você vai vendo, né, como que vai ficar o plano de fundo.
Então, com isso, veja que ele aqui nas miniaturas, né, dos slides do lado esquerdo, se você rolar aqui, você consegue ver como que ficou. Para mim alternar, né, de um slide para outro, eu posso também mudar pela miniatura. Então eu quero ir lá para o slide 5. Então é só eu clicar aqui em 5, que ele já vai chegar aqui no slide 5. Então veja como que ficou aqui a formatação. Mesmo assim, né, se eu quiser mudar alguma coisa, eu posso também alterar. Por exemplo, eu quero isso aqui em negrito. Então eu vou selecionar, deixar aqui em negrito. Isso aqui também vou deixar em negrito. Isso aqui também. Aqui eu achei muito pequeno, né, a fonte. Vou aumentar. Então venho aqui, colocar a fonte 28. Aqui está sem o marcador, né? Eu posso escolher aqui o marcador. Eu acho que fica melhor. E posso fazer nisso, né, com todos os slides. Uma forma de fazer rapidamente, se eu quero deixar todos os slides da mesma forma, que eu vou justificar também o texto. Eu vou clicar aqui no comando justificar. Então ele justificou esses slides. Então vamos supor que eu quero todos os slides com essa mesma formatação. Então eu posso selecionar o slide, clicar aqui no pincel de formatação. Na verdade, antes disso eu tenho que selecionar o conteúdo. Então eu vou selecionar aqui. Clico aqui no pincel de formatação. Vou no outro e seleciono o que ele vai deixar com a mesma formatação. Então eu seleciono, clico aqui no pincel, vou no outro e seleciono. Seleciono, clico no pincel, vou nesse outro aqui, seleciono, aí ele vai deixar com a mesma formatação. E em qualquer momento também, né, se você não gostou do tema, novamente você pode vir aqui em Design e escolher aquele, né, que você achar mais interessante. Vou trocar aqui de tema de novo. Vou deixar nesse daqui. Isso aqui está diferente, né? Para ficar igual, eu vou pegar essa formatação desse e colar nesse aqui. Agora sim, todos estão com a mesma formatação. Então, depois de ter concluído, né, a formatação, para mim poder exibir a apresentação, é só clicar nesse comando aqui embaixo. Então ele fica aqui embaixo, né, na próxima barra de zoom, esse comando aqui, ó, apresentação de slides. Clicando nesse comando, ele vai exibir a apresentação em tela cheia. Então veja que ele está ocupando todo o espaço aqui, né, da área de trabalho. Aí para mim passar de slide, a gente pode passar rolando, né, usando a barra de rolagem, pela setinha também. Você pode pegar e usar a setinha do teclado para ir passando, ele vai passando os slides. Então tem essa forma
várias formas de passar. Enter também, a tecla Enter. Então você pode passar os slides usando a tecla Enter, rolando, né, com aquele botão de rolagem do mouse, as setinhas, né, que você pode avançando e voltando também. Então você pode ir para frente e para trás na apresentação. Então a setinha da direita avança, setinha da esquerda retorna. Barra de espaço também passa para o próximo slide. Então tem várias opções de você passar para o próximo slide. Ainda botão direito, você tem esse menu, essa janela pop-up, né, que você pode escolher, né, próximo, anterior, último slide. Então tem várias formas de você navegar entre os slides. A qualquer momento você pode sair da tela de apresentação. É só pressionar a tecla ESC, né? Não precisa chegar no final para sair. Então, se durante a apresentação, a qualquer momento, se você quiser sair, é só pressionar a tecla ESC. E para voltar a apresentar, novamente é só clicar aqui no apresentação de slides, né? Esse botãozinho aqui, apresentação de slides, e volta no slide que tiver selecionado. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Ok. Vou acrescentar aqui mais um slide, novo slide, né? Então é sempre importante no último slide, né, você colocar a fonte de onde fontes, né, que você utilizou para estar criando a sua apresentação. Por exemplo, eu peguei desse site aqui, né? Então eu vou vir aqui, né, e copiar esse endereço aqui, ó. Então é só eu clicar aqui na barra de endereço do navegador e copiar. Então eu vou copiar, que aí eu vou colocar aqui no meu último slide a fonte que eu tirei, né? Então eu vou colocar aqui dicas para montar um currículo. Geralmente a gente pega o título, né, da página que a gente entrou. Essa aqui não tem um título, mas geralmente toda página vai ter um título aqui inicial. Mas é dicas, né, para montar um currículo impecável. Então, dicas para montar um currículo. Aí a gente coloca assim, né, disponível em... Aí a gente passa o endereço e coloca aqui data da pesquisa ou data de acesso. Data de acesso 16/11/2020. É importante a gente colocar a data de acesso, né, que às vezes o slide, a fonte, né, o site, às vezes ele sai do ar, né, às vezes o site é removido, né, aí tendo a data, a gente sabe que naquela data, né, era possível acessar o site. Se algum motivo ele for removido, né, a pessoa vai saber que antes, até essa data que a gente acessou aqui, ele estava no ar. Depois dessa data, a gente não pode garantir, né, que vai ter acesso. Então, como eu acessei hoje, até a data de hoje, eu sei que é possível acessar esse site. Amanhã ou depois, né, eu não sei, né, se vai estar ainda disponível. Então sempre coloque as fontes, né, de qualquer apresentação que você for fazer,
Aqui eu só coloquei uma fonte, né, mas pode ter várias fontes, né? Às vezes a gente vai fazer um trabalho, a gente pesquisa em vários lugares diferentes. Então você cita as fontes. Pode ser fonte também de livro, né? Você coloca o nome do livro, né? Então não precisa ser só de site, né? Você pode citar fontes também de livros. No nosso slide também é possível inserir imagens, né? Então a gente pode estar inserindo imagens na nossa apresentação. Então às vezes uma imagem ilustra melhor, né, o conteúdo que a gente quer falar do que o próprio texto, né? Às vezes a gente olha para a imagem e a gente entende melhor, né, do que o texto que está escrito. Então quando for possível, né, inserir uma imagem, é altamente recomendado que faça a inserção de imagem. Então para a gente poder inserir imagem, a gente vai vir aqui em inserir, aí a gente tem a opção, né, de inserir imagens do dispositivo, imagens online, ou seja, imagens online ele vai abrir, né, o Bing, né, que é o sistema de pesquisa da Microsoft, e esses dispositivos seriam imagens salvas no próprio dispositivo. Instantâneo, ele faz um recorte da tela para poder a gente inserir na nossa apresentação. Álbum de fotografias, né? Se você quiser criar, né, um álbum, ele tem esse recurso para você fazer. Então eu vou vir aqui em imagens, imagens online. Então essas imagens pode ser aqui na pesquisa de imagem do Bing, ou se eu tiver no OneDrive, né, que é o serviço da nuvem, né, da Microsoft, se essa imagem estiver no OneDrive, eu também posso pegar essa imagem de lá. No caso aqui eu vou pesquisar aqui, vou digitar currículo para ver se eu acho alguma coisa. Ele achou currículo mesmo, né? Vou pesquisar por objetivo, ver se ele acha alguma coisa. Tem essas aqui, né? Eu vou selecionar essa daqui. Então seleciona a imagem que você quiser e clica em inserir. Aí essa imagem você pode pegar ela, né, e arrastar e deixar ela aonde você achar melhor. Eu vou deixar ela aqui. No Bing ele coloca aqui a fonte, né, da imagem. Então tem também essa informação aqui. Você pode tirar se você quiser, é só você selecionar e apertar Delete, né, que ele retira essa informação aqui a respeito dessa imagem. Mas é importante, né, a gente tomar cuidado que imagens têm direitos autorais. Então sempre verifica se aquela imagem que você está utilizando, se ela não é protegida por direitos autorais. Tem imagens que são gratuitas e tem outros tipos de imagem, né, que são protegidas. Essas imagens protegidas você tem que citar a fonte, né, da imagem. Então, para poder ilustrar melhor nossa apresentação, né, a gente pode estar inserindo imagem. Então, novamente aqui, só para fixar, né, para mim poder inserir uma imagem, é só vir aqui na aba Inserir, Imagens, Imagens Online. Outra forma
é assim, eu posso vir aqui no Google e pesquisar a imagem. Por exemplo, vou pesquisar aqui tamanho fonte. Vir aqui na aba imagens, né, para ver se tem alguma imagem que seria interessante utilizar na apresentação. Vou pegar essa daqui. Então, gostei dessa imagem, vou clicar com o botão direito sobre ela, copiar imagem. Aí eu venho aqui no PowerPoint, aí é só colar. Aí na hora seleciono o slide, né, que eu quero inserir a imagem. Depois de ter selecionado o slide que eu quero inserir a imagem, aí eu tenho duas opções, né? Eu posso clicar aqui em colar ou o atalho Ctrl mais V. Né? Também posso usar o atalho Ctrl mais a letra V. Então, depois de ter copiado, colar, aí a gente cola a imagem, aí a gente pode novamente arrastar essa imagem até o local que você achar melhor. Se quiser redimensionar, né, aumentar ou diminuir a imagem, a gente pode usar, né, esses marcadores aqui que a gente tem ao redor da imagem. Então eu posso tanto aumentar quanto diminuir. Então é outra forma, né? A gente vai lá no Google, pesquisa a imagem que a gente quer, copia essa imagem, vem aqui no PowerPoint e cola no slide que a gente quiser. Então, vou pesquisar aqui a outra imagem. Informações. Colocar aqui ícone informações, né, para ver se tem alguma imagem interessante. Tem vários aqui. Vou pegar essa daqui. Copiar a imagem, vou no slide que eu quero e colo. Essa eu vou deixar aqui. Certo? Então, dessa forma, a gente insere imagens aí no PowerPoint. Tranquilo? Alguma dúvida? Outra coisa que a gente pode fazer, né, na nossa apresentação é configurar transições, né, de slide. Então a gente vem aqui na aba transições, aí a gente pode escolher aqui algum tipo de transição. O que é essa transição? É um efeito, né, que ele vai colocar quando passar de um slide para outro. Veja que não tem efeito nenhum, né? Eu passo aqui de um slide para outro e não tem nenhum tipo de efeito na hora que eu vou passar de um slide para outro. Então, se eu vier aqui na aba transições, olha, tem vários tipos aqui de efeitos. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem uma ideia
de como que ele vai fazer, ó. Então esses são efeitos, né? Então você pode ir clicando, né, em cima de cada um aqui para você ver o efeito que ele vai produzir. Aí você deixa naquele que você achar mais interessante. Eu vou escolher aqui esse empurrão. Vamos ver agora na visualização, né, como que fica. Então vou voltar aqui para o primeiro slide. Veja que nesse daqui, né, para o próximo, esses dois aqui ficaram, né, com efeito. Então, para colocar um efeito de transição, você seleciona um slide e clica aqui no efeito que você quer. Pode ser de forma individual, então cada slide ficar com um efeito de transição diferente. Então você pode fazer isso, ou se você quiser aplicar em todos, você seleciona o efeito de transição e clica aqui, ó, aplicar a todos. Aí todos os slides vão ter o mesmo efeito de transição. Então, se eu pegar aqui, ó, esse empurrão, aplicar a todos, então ele vai colocar, né, o mesmo efeito de transição em todos os slides. Então, veja que na hora que eu passo de um slide para outro, né, agora tem esse efeito aí de transição. Antes não tinha esse efeito. Então, tem vários, né? Você pode escolher aquele que você achar melhor. Então você pode pôr de forma individual ou aplicar em todos. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Certo. Outra coisa também que a gente pode colocar na nossa apresentação são efeitos de animação. Então aqui a gente tem a aba animações. Então a gente pode colocar aqui algum efeito de animação. Então depois de ir na aba animação, você seleciona o elemento que você quer aplicar a animação. Vamos supor que eu quero colocar algum tipo de animação nessa imagem. Então eu seleciono essa imagem e aqui em animações eu escolho aqui algum tipo de animação. Então a gente já consegue visualizar, né, na hora que a gente escolhe, a gente já visualiza. Então veja como que ficou. Se eu não quiser mais animação, eu posso também apagar, né? Só
selecionar aqui, né, clicar aqui em nenhuma, né, que ele remove aqui a animação. Caso você desistir, não quero mais animar, então você seleciona aqui nenhuma. Então veja que colocou aqui a animação flutuar. Retirei. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa primeira aqui, no título, depois aqui e por último na imagem. Então veja que ele numera aqui a ordem, né, da animação. Então se a gente visualizar, então tem essa aqui, depois essa e depois essa. Então tem essa sequência, né? Caso você precisar, você pode reordenar as animações, né? Só selecionar aquela que você quer modificar, e você pode mover para antes ou para depois, né? Então se quiser reordenar a animação, né, pode ser feito aqui também. Então se a gente visualizar aqui, a gente tem uma ideia, né, de como que vai ficar aqui o slide animado. Então a gente pode colocar aqui o efeito de transição. E também o de animação. Ok? Para a gente salvar o mesmo processo, né, todos os aplicativos do Office. Então para salvar é só clicar aqui nesse disquetinho, né, que a gente salva, o atalho Ctrl+B, ou ainda a gente pode vir aqui em Arquivo, Salvar. Aí é só a gente escolher o local que a gente vai salvar. A gente pode salvar na nuvem, no OneDrive, no próprio dispositivo, né, no caso aqui no próprio computador, adicionar um local, ou ainda procurar o local que a gente vai salvar. Coloca o nome do arquivo que a gente quiser, aí é só clicar em salvar. Então a gente olha aqui em cima na barra de título, a gente tem aqui o título do documento, né, que foi salvo. Então a apresentação foi salva com esse nome: Dicas para montar meu currículo. Então a apresentação está salva. Dependendo do local, né, que você quer disponibilizar a sua apresentação, né, você pode disponibilizar ela em PDF, né, ao invés de ser no formato do PowerPoint. Então ele tem a opção aqui também, né, de você salvar como PDF. Então se você vir aqui em Arquivo, só que aí as animações, né, os efeitos de transição não são passados para esse PDF, né? O PDF vai conter apenas o conteúdo. Então para deixar os efeitos de transição, de animação, né, tem que estar no formato do PowerPoint. Mas caso você queira distribuir essa apresentação, né, num determinado local, você pode escolher a opção PDF. Então na hora de salvar, você vem aqui em Arquivo, né, Salvar como, escolhe aqui o local, né, que você vai salvar, aí a gente troca aqui no tipo. Então ao invés de salvar no tipo apresentação do PowerPoint, a gente escolhe aqui o tipo PDF. Então é só selecionar aqui o tipo PDF.
Aqui tem a opção de você salvar em vídeo, né? Então, de repente, você quer salvar a sua apresentação no formato de vídeo. Aí você grava num CD e depois coloca num DVD para ficar aquela apresentação. Então tem essa possibilidade também, né, de você salvar a apresentação em vídeo. Certo? Então, para a gente encerrar, né, a aula de hoje, eu coloquei aqui uma atividade. Essa é a última atividade para vocês entregarem na quinta-feira, né, que é a nossa última aula. Então, vocês vão elaborar uma apresentação de slides com o tema Dicas para uma boa entrevista de emprego. Então, vocês vão pesquisar sobre esse tema e criar um slide para cada dica que você encontrar. Mínimo de 6 slides. Então, a sua apresentação deve conter no mínimo 6 slides. Formatar, ilustrar com imagens. Então, pelo menos algumas imagens você deve inserir, né, na sua apresentação. Então, insira imagens na sua apresentação. Configure, né, transições entre slides, né, que é isso que eu mostrei agora, né? Você vem aqui na aba transições, aí você escolhe a opção aqui de transição que você quer. Tem vários aqui, você escolhe o que você achar interessante. Então, configure transições entre slides, configure animações, pode ser no slide da sua escolha. Não precisa ser em todos os slides, né? Você pode escolher quais slides você quer colocar algum tipo de animação. E no último slide, né, colocar a fonte do trabalho. Então, esses 6 slides é sem contar, né, o primeiro, né, que vai ter o título e o nome de quem criou, e o último que vai conter as fontes. Então, na verdade, tem que ter pelo menos 8, né? 6 slides de conteúdo, mas então mais o primeiro que vai ter o título e o nome, e o último que vai ter a fonte. Então, tem que ter no mínimo 8, na verdade, né? Então, no mínimo 8 slides. Ok? Alguma dúvida? Pergunta? Tranquilo. Ok. Então era isso. Então façam essa atividade, né, para quinta-feira. As demais também, não sei se vocês fizeram todas, né? Em relação às outras atividades, tem alguma dúvida ou não? Não, eu não. Rafael? Eu mandei se tiver certa, e a dúvida eu não tenho. Não, tranquilo. Então, na quinta-feira, né, eu vou fazer a correção, né, dessas atividades, e se der tempo eu já passo a nota de vocês, né? Se não der tempo de passar na quinta, eu passo depois, né, pelo grupo, a nota de vocês. Então é isso. Boa noite, até quinta-feira. Boa noite.